Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual era a função de Levi? Alternativa A, adivinho. Alternativa B, juiz. Alternativa C, pescador. Alternativa D, publicano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, publicano. E, depois disto, saiu, e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Lucas capítulo 5 versículo 27. Pergunta 2. Qual é a função de Pôncio Pilatos? Alternativa A, rei. Alternativa B, governador. Alternativa C, sacerdote. Alternativa D, comerciante. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, governador. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Mateus capítulo 27 versículo 2. Pergunta 3. Qual era a função de Potifar? Alternativa A, oficial. Alternativa B, sacerdote. Alternativa C, comerciante. Alternativa D, publicano. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, oficial. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Gênesis capítulo 39 versículo 1. Pergunta 4. Qual era a função de Áquila e Priscila? Alternativa A, ceramistas. Alternativa B, reis. Alternativa C, publicanos. Alternativa D, fazer tendas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, fazer tendas. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos capítulo 18 versículo 3. Pergunta 5. Qual era o cargo de Nicodemos? Alternativa A, eunuco. Alternativa B, escriba. Alternativa C, fariseu. Alternativa D, curandeiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, fariseu. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. João capítulo 3 versículo 1. Pergunta 6. Qual era a função de Débora? Alternativa A, vendedora de tecidos. Alternativa B, ourives. Alternativa C, juíza. Alternativa D, concubina. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, juíza. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes capítulo 4 versículo 5. Pergunta 7. Qual era a função de Simão Jope? Alternativa A, pescador. Alternativa B, oficial. Alternativa C, carcereiro. Alternativa D, curtidor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, curtidor.
Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Atos capítulo 10 versículos 5 e 6. Pergunta 8. Qual era a função de Zacarias, pai de João Batista? Alternativa A, soldado. Alternativa B, sacerdote. Alternativa C, pescador. Alternativa D, carpinteiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, sacerdote. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 5. Pergunta 9. Qual era a função de Lídia? Alternativa A, comerciante. Alternativa B, cozinheira. Alternativa C, profetisa. Alternativa D, artesã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, comerciante. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Atos capítulo 16 versículo 14. Pergunta 10. Qual era a função de Eman, Asaf e Etan? Alternativa A, eunucos. Alternativa B, padeiros. Alternativa C, cantores. Alternativa D, ceramistas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, cantores. E os cantores, Eman, Asaf e Etan, se faziam ouvir com símbolos de metal. 1 Crônicas capítulo 15 versículo 19. Pergunta 11. Qual era a função de Léa e Raquel? Alternativa A, mordomas. Alternativa B, escravas. Alternativa C, artesãs. Alternativa D, pastoras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, pastoras. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Gênesis capítulo 29 versículo 9. Pergunta 12. Qual era a função de Aspenas na Babilônia? Alternativa A, satrapa. Alternativa B, chefe dos oficiais. Alternativa C, conselheiro. Alternativa D, secretário. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, chefe dos oficiais. Depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Daniel capítulo 1 versículo 3. Pergunta 13. Qual era a função de Tubal-Caim? Alternativa A, pescador. Alternativa B, agricultor. Alternativa C, ferreiro. Alternativa D, carpinteiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, ferreiro. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis capítulo 4 versículo 22. Pergunta 14. Qual era a função de Demétrio? Alternativa A, ourives da prata. Alternativa B, artesão. Alternativa C, imperador. Alternativa D, carpinteiro. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra A, ourives da prata. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Atos capítulo 19 versículo 24. Pergunta 15. Qual era a função de Bezalel? Alternativa A, tosquiador. Alternativa B, agricultor. Alternativa C, tesoureiro. Alternativa D, escultor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, escultor. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Êxodo capítulo 31 versículo 1 ao 5. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.